que Deus faça próspera a sua vida, o seu ministério, o Ministério do Ipiranga, que hoje está sob os seus cuidados. Muito bem. Que continue crescendo, avançando, bem como os pastores que juntamente com o senhor trabalham no Ministério do Ipiranga, que seja um trabalho muito próspero, é o nosso desejo. Nós é quem agradecemos e estamos sempre às vossas ordens. Obrigado, pastor. Muito obrigado, você que nos assistiu, que Deus abençoe a sua vida. Nós voltamos daqui a pouquinho. Você acabou de assistir essa maravilhosa entrevista com o pastor Alcides Fávaro. Que Deus abençoe pastor Alcides e todo o Ministério do Ipiranga. E aqui vai o abraço especial do programa Fé em Ação e a saudação do pastor Adilson Rossi aos membros do Ipiranga que certamente estão acompanhando esse programa. Fique aí, daqui a alguns segundos você estará ouvindo uma palavra especial da parte de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler somente o verso de número 5, que diz assim: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Somente até aí. Meus queridos irmãos, essa passagem bíblica é uma das mais maravilhosas que existe na Santa Escritura de Deus. Ela fala a respeito do rei Ezequias, um rei abençoado, um rei piedoso e um rei, conforme a Bíblia e conforme algumas fontes, dizem ser o rei ideal. Era um conquistador, era um ótimo administrador. Mas agora, o rei Ezequias está diante de uma situação que estava além das suas possibilidades. O Senhor chama o profeta Isaías e manda-o até a presença do rei Ezequias, com a seguinte palavra: Rei, prepara a tua casa, porque você vai morrer. O rei Ezequias, apesar do seu poder, apesar de ser o principal homem daquele reino, estava agora diante de uma situação que estava acima das suas possibilidades. Ele nada podia fazer. O que você faria no lugar do rei? Você se desesperaria? Você ficaria inquieto? Ou apenas aceitaria essa situação? Afinal, o Senhor falou que ele morreria e pronto. Ele poderia ter tomado essa atitude. Mas o rei Ezequias toma duas atitudes que eu gostaria de dizer que são atitudes que Deus não despreza. Ele, primeiramente, ao saber da notícia através do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele vira-se contra a parede e ora ao Senhor. Ele levanta a sua voz e fala o seguinte: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. A primeira atitude que Deus não despreza é quando nós estamos numa situação acima das nossas possibilidades, nós nos ajoelhamos na presença dele. Certamente o Senhor não despreza isso. E foi exatamente isso que o rei fez. Não sei se ele se ajoelhou, não sei se ele estava deitado e apenas se virou contra a parede, mas o que importa não era o seu estado físico, não era a situação física como ele estava, mas sim que ele teve a humildade de se virar para o Senhor e falar com ele: Senhor, não faça isso comigo, eu tenho andado reto perante ti, tenho feito o que agrada os teus olhos. Ele orou ao Senhor. E quantas vezes nós, diante das dificuldades, diante dos problemas que estão acima das nossas possibilidades, nós deixamos a oração em último lugar. Tentamos fazer tudo da maneira como achamos que devemos fazer, procuramos todas as saídas que o homem natural procuraria, mas nós não, nós somos servos de Deus. Nós temos que, em primeiro lugar, em tudo, orar ao Senhor, falar com Deus, porque Ele sempre tem a solução certa para o meu e para o seu problema. E foi isso que o rei Ezequias fez. Ele entendeu que ninguém poderia fazer nada por ele, os seus súditos não poderiam fazer nada, os seus principais médicos não poderiam fazer nada, a sua família não poderia fazer nada e ele muito menos. Então, baseado nisso, de que ele ali naquele exato momento, apesar de ser um grande rei, de ser o rei ideal, ele era nada, ele se prostra diante de Deus e fala com o Senhor. Mas a palavra de Deus é muito clara. Após ele orar a Deus, a Bíblia diz que ele chora muitíssimo. Ele derrama as suas lágrimas perante o Senhor. Ele quebranta o seu coração perante Deus.
E é justamente aí que eu acho o ponto mais forte desse texto. Um coração quebrantado certamente toca o coração do Senhor. Muitas vezes nós, por causa do ritmo acelerado da vida diária, por causa das responsabilidades, por causa dos desafios que nós enfrentamos, parece que o coração fica um pouco duro, né? Parece que a gente não tem mais aquela liberdade para chorar. Parece que chorar é motivo de vergonha. Mas não, saiba que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. A Bíblia é muito clara ao falar de Ana. Ana vivia em completa angústia, porque estava sendo subjugada pela outra esposa de seu marido, Eucana, pelo fato de ser estéril, por não ter um filho. E a situação de Ana era tão gritante, tão triste, que ela vai ao templo e se agarra a uma das colunas do templo e não consegue falar nada, apenas geme e chora ao Senhor. Mas é aí que entra uma das qualidades especiais de Deus. O Senhor é especialista em traduzir gemidos e Ele está pronto para acolher cada lágrima que sai dos seus olhos. E Eli, vendo a situação daquela mulher, diz: mulher, até quando estarás tu embriagada? Isso aqui é a casa do Senhor. Ana olha para ele e diz assim: sacerdote, não me tenhas por uma mulher embriagada, não me tenhas por uma filha de Belial. Eu sou apenas uma mulher angustiada de espírito. O sacerdote, movido por Deus, faz o seguinte: olha para ela e fala: então o Senhor conceda o desejo do teu coração. E sabe qual é o testemunho? Cerca de 9 meses depois, Ana dá à luz a Samuel, grande profeta, homem que veio ungir o grande e poderoso rei Davi. Quando você chora, quando você derrama suas lágrimas na presença de Deus, você não tem nada a perder. Pelo contrário, você só tem a ganhar. Então, essa noite, eu te convido a quebrantar o seu coração diante de Deus. Você vai falar com Deus, ore ao Senhor. Se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por uma situação complicada como a do rei Ezequias, vire o seu rosto para Deus e ore, clame ao Senhor e derrame as suas lágrimas. O rei Ezequias fez isso, e a partir do momento que fez isso, poucos instantes depois que terminou o seu clamor e derramou as suas lágrimas, o Senhor manda Isaías até a sua presença de novo e diz: ó rei, ele ouviu a sua oração e contemplou as suas lágrimas. E é por isso que Ele te dá agora, rei, mais 15 anos de vida. Você pode estar numa situação como a do rei Ezequias. Parece que não tem solução. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode estender a mão para tirar você dessa situação. Mas saiba que o Deus Todo-Poderoso, Ele vela pela sua alma, Ele vela pela sua vida. E Ele estará sim atento ao seu clamor e contemplará as suas lágrimas. Se você sentir aquele aperto no coração, derrame-se aos pés de Jesus, quebrante o seu coração, fale com Ele, derrame lágrimas na presença de Deus, e eu tenho certeza que um anjo descerá dos céus com o odre do Senhor e colherá cada lágrima sua, e você verá que Ele abrirá as portas dos céus do Senhor e derramará toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Essa é a palavra que eu deixo para a sua contemplação nessa noite. E eu quero te fazer um convite especial. Amanhã, terça-feira, nós temos o grande culto, a Terça da Vitória. Às 7h30 da noite, estaremos reunidos em nossa igreja, na Rua do Glicério, número 164, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e certamente Deus tem uma palavra para você. Pastor Adilson Rossi estará presente, ministrando a palavra de Deus. Vá com o coração aberto, convide alguém, convide um companheiro. Eu creio que Deus tem algo especial reservado para a sua vida. Nós vamos ficando por aqui e amanhã à noite, às 10h30, estaremos de volta com mais uma edição do programa Fé em Ação. Que você tenha uma ótima noite, uma noite de sono, de descanso, de paz. Você que estará trabalhando, uma ótima noite de trabalho, que o Senhor esteja contigo. E amanhã nós te esperamos aqui nesse mesmo canal. Deus abençoe a sua vida e não esqueça, em Deus faremos proezas. Levante a cabeça, aprenda a confiar. Deus sempre te atendeu, jamais